Fala pessoal, estamos aqui ao vivo, mais uma quinta-feira. Como de costume, a gente vai se reunindo aqui, né? Então a gente vai esperar o Instagram avisar o pessoal aí que começou a live. E aos poucos o pessoal tá entrando, né? Então enquanto o pessoal entra aí, já tá virando costume toda quinta-feira a nossa live, né? E a gente tem essa live especial que a gente tá denominando de Segredos Responde, né? Então Segredos Responde porque vocês vão fazer perguntas e eu vou responder para vocês. Para quem me conhece, meu nome é Luciano Brunetti, eu faço parte da equipe do Segredos Jogadores, sou agente CBF também, e estou aqui hoje para ajudar vocês respondendo as principais perguntas. Então, para começar, pessoal, pode comentar aqui embaixo, né, nessa interrogaçãozinha, comentem numa caixinha que tem uma interrogação do lado do comentário, coloquem as perguntas de vocês, né, que aos poucos eu vou respondendo essas perguntas, tá? Quem quiser, desde já, apertar esse aviãozinho do lado também, já convidar 2, 3 amigos que sabe que vai ser importante a live para ajudar, pode divulgar também. É importante sempre ter alguém que, vamos dizer assim, corre junto com você, né, nessa batalha, nessa luta para ser jogador, porque a gente sabe que sozinho é muito difícil, né? E quando você tem um amigo, um parceiro que entende as coisas, às vezes você entende uma coisa, às vezes não, né? Um abraço aí para todo mundo que tá entrando, o coach Itamar aí que trabalha lá nos Estados Unidos, um abração. Então, por favor, coloquem as perguntas aqui nessa caixinha, que é do lado dos comentários, porque se ficar aqui na conversa eu não consigo ler, tá? Então, toda quinta-feira, pessoal, para quem tá aí já vai se acostumando com a gente, que a gente vai sempre falar aqui sobre perguntas e respostas, né? Como vocês podem ver aí, o Segredos responde toda quinta-feira, tá bom? Então, eu vou deixar isso um pouco aí, enquanto eu vou ver aqui as perguntas que já estão fazendo. Então, o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui. Vamos começar por essa primeira pergunta aqui. É muito cedo para começar a ser monitorado por clubes, né? Então, não existe uma idade certa para você ser monitorado muito cedo ou muito tarde. O quanto antes, melhor, né? Se você é pequeno, tem 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12, 13, e o clube já começou a te monitorar, é porque o clube viu algum potencial em você, né? E esse monitoramento, ele vai ser feito para você poder evoluir aos poucos, eles vão sentindo sua evolução ou não, e na hora certa, quando você puder ser integrado a esse clube, eles vão fazer esse convite para você para finalizar. Então, o quanto antes começar melhor, né? Quer dizer que você já está desde pequeno as coisas e isso vai te forçar a treinar mais para ser um atleta melhor, tá bom? Eu vou tirar a foto aqui para poder ler melhor aqui as outras perguntas. Vamos ver se tem mais alguém perguntando aqui. Heloísa. O que acha de um menino de 11 anos ser monitorado? Então, voltando ao assunto de monitoramento, Heloísa, foi basicamente isso que eu falei, né? É ótimo, né? Se seu filho tem 11 anos e é monitorado, porque para quem não sabe, um atleta só pode ser alojado, né? A partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, que vamos dizer que ele pode ir para qualquer lugar do Brasil. Não sei onde você fica e qual clube que está monitorando ele. Mas provavelmente possa ser um clube um pouco longe da sua casa. Então, ser monitorado com 11 anos é ótimo, né? Quer dizer que seu filho tem potencial, né? Agora vai depender de como ele vai evoluir ou não, como ele vai nesses dias, né, de monitoramento, se convidam ele uma das 3 vezes por mês para ir ver, como ele vai estar saindo. Quer dizer que eles querem o seu filho, talvez eles ainda não possam por uma questão de logística, ou talvez eles ainda queiram ver um pouquinho mais do seu filho, mas acham que ele tem potencial. Então é só ele dar um gás aí que com certeza as coisas vão acontecer, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Davi perguntou: vale a pena arriscar ir pro Flamengo com apenas 8 anos, largar tudo e ir pro Rio? Davi, essa pergunta acho que é muito pessoal, né? Depende muito da sua família, né? De como vocês vivem, como é que é o trabalho, né? Dos seus pais, né? Porque se for algo móvel e tudo mais que é fácil, vale a pena e tudo mais. É uma oportunidade única jogar no Flamengo, né? Ainda mais com 8 anos de idade. Mas tem que ver como é que tá a condição da família, assim. Se você conseguir, com certeza você vai ter uma outra trajetória, sua carreira vai ser muito boa se você aproveitar, né, esse tempo de clube lá, tá? Então é muito válido você jogar num grande, num dos maiores do Brasil, né, que tem a maior torcida, logo cedo assim, você vai poder pegar bons profissionais, aprender bastante coisa, mas sempre sabendo que é uma concorrência também muito grande. Toda semana vai estar chegando jogador, né? E tudo mais. Mas se você confia em você, sua família tem condições de ir e não vai atrapalhar todo o planejamento de anos que vocês construíram, vale a pena sim, tá bom? Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui.
Enquanto eu vou lendo as perguntas, pessoal, vai convidando os amigos aí, porque às vezes a pergunta do seu amigo que você tá com vergonha de fazer pode ser a sua também. Valéria perguntou uma legal aqui. Vejo muitos atletas treinando em diferentes posições. A partir de qual idade a posição é definida? Então, Valéria, alguns meninos já definem ela desde pequeno e vão para sempre com ela. E outros estão sempre mudando, né? Então estão sempre mudando. A gente tem casos no profissional, né? Quando o atleta às vezes sobe profissional, ele tem que subir numa posição para depois ele ir para outra. É o caso do Rodrigo Caio, que subiu como volante e depois voltou a ser zagueiro, que ele já era na base, né? O Felipe Melo começou no Flamengo como meia, depois virou volante a carreira inteira e agora no Palmeiras está de zagueiro. Mas normalmente, na fase do sub-15 pro sub-17, os meninos estabelecem uma posição. Quando são mais novos, roda muito, porque o corpo está mudando, as habilidades vão mudando, características do atleta. Então vai mudando muito nessa idade. É até bom que seu filho jogue em mais de uma posição, para ele poder ter um entendimento do jogo, né? Se seu filho é um meio de campo e ele tem que jogar junto com os atacantes, mas ele nunca jogou de atacante, talvez ele não entenda o que o atacante passa em diversas situações. Porém, quando ele jogou de atacante e quando ele jogou de meia, aí sim vai valer a pena. Vamos ver se tem mais pergunta legal aqui. A Heloísa agradeceu que eu respondi, obrigado. O Juan tá elogiando, um abraço pro Juan aí, obrigado, Juan. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um neto com 2 anos e 10 meses de potencial nele, tanto futebol como basquete. Que bom, Gerônimo. Se você vê que ele já tem aptidão, né? Mas ele ainda é muito novo, eu acho, pro futebol. Ele ainda é uma criança, né? Ele ainda é um baby, vamos dizer assim, um bebezinho. Então deixa ele se divertir, deixa ele crescer um pouco, né? Se lá com uns 4, 5 anos você vê que ele realmente tem muito potencial, é muito diferente, coloca ele pra brincar numa escolinha aos poucos, pra ele entender, ver se ele gosta mesmo, entendeu? Na própria escola, e aí aos poucos você vai sentindo, mas começar desde cedo assim a tentar produzir um jogador não faz bem nem pra vocês nem pra ele, porque pensa que ele vai ter que ter 18 anos de trabalho pra poder chegar, né? Então, o pessoal tá perguntando com que eu trabalho, né? Eu faço parte da equipe de Segredo de Jogadores, sou agente CBF também, meu nome é Luciano Brunetti, e toda quinta-feira eu vou estar aqui respondendo pra vocês essas dúvidas que vocês têm, tá? Então pode marcar na agenda, toda quinta-feira às 19 horas eu tô aqui pra bater esse papo com vocês. E quem tiver pergunta, por favor, me manda aqui, ó, tem uma interrogaçãozinha do lado onde você comenta. Se não for aí as perguntas, eu não consigo ver aqui na conversa, porque enquanto eu tô lendo, vai subindo, tá bom? Então vamos ver que pergunta tem mais aqui dentro da caixinha. Quem define a posição, o treinador ou o atleta? Normalmente, quem define acaba sendo o treinador, que vai indicando, né? Até porque é ele que escala. E quando o treinador escala, ele fala a posição que seu filho vai jogar. Se seu filho falar, eu sou volante, mas o treinador quer ele de meia, tudo bem. Ele pode ir, porém, ele provavelmente vai ficar no banco. E aí quando a criancinha, o treinador escolhe, os meninos vão entendendo que eles são melhores naquela função e aí vão escolhendo. Claro que todo atleta tem liberdade para poder falar, eu gosto de ser atacante, eu vou ser atacante. E aí o treinador vai respeitar com certeza. Se ele vai ter oportunidades ou não naquele time, não sei, mas pode ser que ele tenha em outros. Então o jogador tem que saber o que ele vai melhor, o que ele gosta, e o treinador vai possivelmente fazer testes com ele. Só lembrando de novo, pessoal, mandem as perguntas na caixinha aqui. Quem mandar aí na conversa eu não consigo ler, tá bom? Eu não consigo ler. Meu filho... Elaine falou que o filho dela sempre foi goleiro, mas joga na linha também, mas por ter uns 75 e 15 anos quer mudar de posição. Bom, Elaine, primeiro de tudo, né? Você tem que levar ele no médico para ver até quando ele vai crescer, para você ter uma ideia. Mas se ele realmente não vai atingir uma altura aceitável para goleiro, né? A gente sabe que realmente existe isso, o goleiro é uma das poucas posições que busca uma estatura, né? Assim como o zagueiro. Então você tem que realmente talvez reconsiderar. Se ele tem muita aptidão para o esporte e ele vai muito bem na linha, e você vê que com o goleiro ele não vai ter futuro, pode ser que seja uma posição, mas se você vê que ele vai crescer, ele vai no médico, ou se ele é um goleiro baixo, porém muito ágil, com muita habilidade, pode ser que ele dê certo também. É claro que goleiros baixos sempre sentirão mais dificuldades, né? O pessoal me pergunta muito de goleiro aí, o Marcos mandou uma pergunta, a gente posta aos poucos vídeos de treinador de goleiro aí,
Porém, os goleiros têm isso, né? Tem isso que tem que ser altos, então se ele não tiver uma altura pelo menos aceitável, aí não tem como. Mas se ele for realmente bom na linha, até te recomendo. Vamos ver aqui o que mais. Legal, ela mora no interior e quem monitora são 2 times da capitais, ótimo. Provavelmente os grandes, quem faz monitoramento são os times grandes. Vamos ver o que mais tem de pergunta. Jackson mandou umas 4 vezes essa aqui, então vou responder. O que eu acho da mentalidade de um jogador? Eu acho que é praticamente tudo, cara. A mentalidade do jogador é muito importante, né? Porque isso que vai ditar quem ele é. Jogador talentoso, a gente vê aos montes por aí. Porém, se ele não tem uma cabeça boa, uma mentalidade diferente, ele não vai chegar no profissional. E o principal dessa mentalidade é a mentalidade competitiva. Um jogador que não é competitivo, que não gosta de combate, não gosta de evoluir, não gosta de vencer, pode ter certeza que esse jogador ele tá fadado ao fracasso em algum momento da carreira. Né? Porque ninguém quer um cara no grupo que tá ali por tá, que gosta do banco, que fica tranquilo. Então o jogador precisa realmente vencer e lutar e querer o melhor sempre pra ele, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. As perguntas coloquem na caixinha, tá, gente? Eu vi ainda mais algumas pessoas perguntando aqui na conversa. Acho que o Danilo perguntou. Pergunta na caixinha, senão eu não consigo responder. O que eu acho de crianças de 10, 11 anos já ter empresário, né? É uma questão muito pessoal, né? Eu não sou a favor, né? Mas isso é um ponto meu, Luciano. Não acho que tenha necessidade. Um empresário não vai fazer nada por um menino da cidade, né? Porque não vai conseguir um contrato bom, não vai conseguir... talvez dê uma chuteira ou outro, mas isso aí também, poxa, o pai pode comprar, se não tiver condições, alguém pode ajudar. Não acho que o filho deva ter um empresário nessa idade. Acho que é muito novo mesmo, até para os empresários, porque o retorno dos empresários com esse atleta vai ser só lá na frente, então vai ser uma relação de 8, 9 anos que pode se desgastar e atrapalhar muito, né? Mas tem pessoas que gostam de trabalhar com atletas desde pequenos e é o perfil delas, e não está errado também, cada um com o seu perfil, suas escolhas. Eu, particularmente, o Tadeu Cruz, né, a gente não costuma trabalhar com atletas muito novos porque a gente não acha que seja interessante, não pra gente nem pra ele, né? Então vamos ver aqui, ó. Tem mais uma pergunta. Douglas mandando um abraço aí, parabéns, Douglas, conversei com você aí, brigadão também pelo papo. Quem quiser ajudar a gente aí, tem mais pessoas aqui, mais perguntas interessantes. Aqui do lado da caixinha de pergunta tem como se fosse um aviãozinho. Clica aí, convida 2 amigos. Convida 2 amigos pra gente poder... Pra eles poderem saber, né, que toda quinta-feira aqui a gente vai ter essa live. Então, às 19 horas, né, a gente sempre vai falar e eu vou estar aqui pra responder as perguntas de vocês. Então, quem eu não consegui responder hoje, vou responder semana que vem, vou responder na outra, quando for, porque a gente recebe muitas perguntas. Então, continuem mandando as perguntas aqui na caixinha de sugestões, que é uma interrogaçãozinha que tem do lado do comentário, que eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar para as perguntas aqui. Um abraço aí pro Adriano. O Gerando falou que gostou muito da resposta, vai continuar divertindo com ele, é isso aí, aproveitar porque ele é novo, né? Passar rápido também. A Jana perguntou, o filho dela joga no Sub-10 do clube da nossa cidade. Eu não sei qual é a sua cidade, né? Mas possivelmente possa ser um clube de base. Possivelmente sim. Então, quando ele é pequeno, às vezes é difícil ainda estar nos times maiores e tudo mais. E os times da cidade são o melhor caminho. O importante é esse time disputar competições legais, né? Que possam enfrentar esses times que ele almeja ir um dia, né? Seja campeonato, seja treinamento, seja amistosos. Então esse é o principal. Depois me responde aqui qual que é o time que ele tá. Qual que é a sua cidade, na verdade. Vamos ver. Tem bastante pergunta, tá, gente? O Finote aí perguntou se eu aconselho abandonar meio campo e atacante para virar lateral, uma posição que tenha menos concorrência. A verdade é assim, existem diversas funções de um jogador dentro de campo, né? E o atleta tem que entender o que ele faz bem. Não adianta o atleta que joga bem no ataque, vai um dia para uma peneira e vê que não tem lateral, talvez e fale, vou ser lateral. Não é assim da noite pro dia, né? Quem joga na lateral treina, entende a tática, faz tudo há muito tempo, né? A não ser que o atleta tenha as características de lateral. Então,
Eu não recomendo, porque você tem que ser bom naquilo que você faz. Se você é bom de meia, às vezes na lateral você, vamos dizer assim, é meia boca, mas lá tem pouca gente, não é legal. A não ser que você seja bem novo e queira realmente treinar lateral, aí pode ser. Mas isso é uma escolha de cada um, porque cada jogador tem sua característica. Se você não tiver característica de lateral, não adianta você fazer nada lá. Tá bom, Finote? Vamos ver. Responder mais um pouco aqui. Lembrando que as perguntas têm que ser aqui. O Adriano tá me perguntando quando a crise vai acabar a quarentena. Adriano, eu não tenho ideia, mas aí no sul tá pra acabar pelo jeito. Acho que o pessoal aí vai acabar antes que o resto do Brasil, cara. Douglas perguntou o que fazer quando o atleta for dispensado do clube. É recomeçar, né? Primeiro passo, aceitar, porque faz parte do esporte, faz parte da profissão, vamos dizer assim, e recomeçar. Recomeça e vê direito, primeiro de tudo, descobre por que você foi dispensado, né? Porque alguma coisa aconteceu. Ou os outros meninos estavam muito acima de você, ou você cometeu algo grave, ou você começou a cair de rendimento. Então você tem que primeiro descobrir o que você está de errado para você poder treinar e aí sim se restabelecer. Vai buscar um novo clube, vai buscar novos caminhos. Futebol é feito de jogadores que jogaram em vários times durante a base, no profissional eles consolidaram, e mesmo no profissional estão sempre mudando. Então isso faz parte do esporte, não pode desanimar, porque não vai ser o primeiro nem o último não que o atleta vai ouvir na vida. Vamos ver se tem mais alguma legal. Qual a maior dificuldade para entrar no ser aceito em um time? Acho que você quis dizer numa peneira, né, João? Se for, dá um joinha aí. A dificuldade para você ser aceito, na verdade é assim, você tem que ter o que é preciso, o que aquele time está procurando, né? Primeiro de tudo é a habilidade, né? Os times vão olhar sempre a habilidade, né? Então se você tiver a habilidade que possa interessar, que eles vejam uma projeção em você, que você possa evoluir, você não precisa estar pronto. Mas os olheiros, eles têm que identificar que você pode realmente virar algo grande lá na frente, entendeu? É por isso que eles fazem essas escolhas. Segundo é a postura, né? Então você tem que ter uma postura boa, muitos atletas às vezes não têm, e isso atrapalha bastante. Mas a principal dificuldade é a questão da habilidade que muitos atletas acabam não tendo, né? Não tendo essa habilidade, por isso que não entram. Depois disso vem outros fatores importantes, que é o que eu falei, a postura, né? Trabalho em equipe e tudo mais. Então são algumas situações que fazem, não é uma única situação, sabe? Então cada atleta às vezes tem uma deficiência e isso impede ele de entrar no clube. Vamos ver mais as perguntas aqui. Quando tem várias avaliações, numa próxima, pode dizer onde já foi ou fica quieto? Eu acho que você quis dizer se você está fazendo uma avaliação em um time, se você fala que já fez em outro time. Eu acho que se você não passou, não tem nem por que falar, né? Fica pra você, porque tem dois cenários, né? Às vezes eles podem pensar que você sempre faz avaliação em um monte de lugar, né? E nunca vai passar e você não é bom, o que não é verdade, né? O que acontece às vezes é você não estar pronto naquele momento, não quererem a sua posição e etc. Então não tem por que você cantar a vitória de uma avaliação, né? Uma avaliação, quem consegue pode fazer, não precisa ser bom fazer uma avaliação, né? Para passar uma avaliação, você precisa ter talento. Agora, para fazer, não. Qualquer um, teoricamente, pode fazer. Então, isso não é um mérito para você falar, entendeu? Numa próxima avaliação. Mas se quiser comentar com amigos, treinadores e tudo mais, pode falar assim. Aí não tem problema. O Edenilson falou: meu filho jogou Ibercup com apenas 6 anos, mandou bem. Tive algumas propostas para ele. Como a pergunta corta, Edenilson. Você deve ter falado provavelmente o nome dos times, né? Mas o que eu quero dizer é assim, é que é isso que eu estava falando anteriormente, que eu respondi a pergunta da base, né, do atleta da cidade. Seu filho jogou uma competição que ela é vista por outros times, né, Ibercup, Gold Cup, Dani Cup, alguns outros campeonatos que tem por aí que os times grandes participam e vão filtrando os jogadores. Então é ótimo você estar numa vitrine, espero que tenha dado certo em alguma dessas propostas, que ele esteja bem e que tudo corra com sucesso. Vamos olhar aqui. Se tem mais alguma pergunta.
A Wanda falou que o filho dela sub-13 do Santos é importante dormir quanto tempo? Quanto mais puder dormir, melhor. Eu gosto bastante de dormir, mas na minha idade eu não consigo mais tanto por conta de alguns afazeres. Mas seu filho é pequeno, né? Então é muito importante que ele durma, que ele descanse, né? Porque ele já joga num time grande, né? Ele já tem uma pressão de treino, de carga de treino muito grande sobre ele. Ele deve estar na escola também. Ele provavelmente tem uma pressão psicológica absurda, porque Santos toda hora tá chegando atleta e tudo mais. Ele tem que dormir porque ele precisa repousar. O repouso é muito importante, porque senão ele vai chegar cansado no outro treino, vai treinar mal, e aí cada vez mais vai virando uma bola de neve, e quando você vai ver ele vai acabar sendo dispensado porque ele não descansa, ele não tem esse repouso, né? Então esse repouso é muito importante para ele, tá? Principalmente por conta desses fatores que eu falei, tá bom? Se eu respondi bem, manda um joinha aí, Wanda, se eu te ajudei. Vamos ver aqui, que mais... Tem o pessoal perguntando... O tempo de uma peneira é suficiente para detectar um talento? Um talento não, né? Ou talvez sim. Depende do tempo da peneira e depende do jogador. Mas os clubes eles conseguem analisar, né, friamente, por tempo, por experiência, aqueles jogadores que têm algumas características e habilidades boas ou a serem desenvolvidas, né? Então, muitas vezes tem olheiro, por conta de experiência, que nos 3 primeiros toques do atleta já sabe se o atleta tem condição ou não de fazer parte daquele time. Então, para alguns atletas pode ser definido em 3 lances, 10 minutos, como outros podem precisar de 1 hora para mostrar o talento. Existem diversos jogadores que não conseguem se destacar em peneira e são ótimos jogadores, são jogadores de time que são muito bons. Então tem esses 2 fatores, mas se o atleta for muito acima da média numa peneira, todo mundo vai perceber que ele realmente tem um potencial diferente, mas que ele é um super talento somente com o tempo, né, para poder conhecer ele melhor. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Pessoal, enquanto vocês quiserem, pode ir chamando os amigos aí para conhecer a nossa live, que tem toda quinta-feira, né? Eu vou responder agora uma pergunta do Givanildo. Ele falou: meu filho tem 9 anos e joga futsal, já seria legal colocar ele para jogar campo também? Eu acho interessante. Não precisa ser todos os dias, pode ser uma vez na semana, talvez até 2. Eu acho interessante pelo seguinte, mas não tirar do futsal, é claro. Porque ele já vai começar a namorar, né, o campo. Então, por exemplo, o Santos, que a mãe acabou de falar aí, o Santos tem uma categoria sub-9 de campo, né? Então, se um time grande já tem uma categoria de campo dessa idade, seu filho já pode estar jogando também. Não sei se você concorda comigo. Então, por isso é legal. Coloca ele pra ele já ir conhecendo, até pra ele não perder muito tempo, porque demora pra se adaptar, é diferente o estilo de jogo, tá bom? Gente, tô quase encerrando a live aqui, vou responder mais algumas perguntas, tá bom? Então, quem eu não consegui responder hoje, eu vou responder depois, tá? Esse aqui eu já respondi, eu fui apertar de baixo, foi essa, vamos ver de novo. A pergunta era... Aqui. Por que o clube está sempre procurando atletas uma vez que ele já tem um time formado? A resposta é que, assim, sempre tem muitos talentos que ainda não foram descobertos, né? Já não tiveram oportunidade de ser vistos. E outra, os atletas, a cada ano que passa, eles vão evoluindo. Eles vão evoluindo. Então, hoje seu filho pode estar aqui, amanhã ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui. E um menino que às vezes fez uma peneira e estava aqui, ele pode estar ali amanhã. Então, os clubes sempre querem o melhor, né? Se eles têm a condição de buscar o melhor, vão sempre buscar o melhor. Então, estão sempre reformulando. Toda hora chega atleta novo, alguns atletas ficam pelo caminho e outros vão desenvolvendo mais. Por isso que eles buscam sempre renovar. Vamos ver o que mais tem aqui. Um abraço aí pro Matheus. Estamos com bastante pergunta aqui. Então toda quinta-feira a gente vai ter isso aqui para responder perguntas, tá? Podem entrar. 7 anos, já deve começar fundamentos? Sim, eu acho interessante, né? O principal é fundamento nessa idade. Então, se você já treina em algum lugar, principalmente, é muito importante, tá? Tem meninas que começam... O Caio Ribeiro, na live dele, falou que ele começou com 5 anos.
É claro que nessa idade, né, você tem que sempre deixar de uma forma lúdica, a criança se divertir, brincar sem pressão. Mas é legal ela já ir conhecendo, já ir sabendo melhor sobre, tá? Então, pra quem tá chegando aqui agora, só falando de novo, toda quinta-feira às 19 horas, eu, Luciano Brunetti, vou estar aqui com vocês, conversando, respondendo as perguntas de vocês, para poder ajudar vocês nesse caminho, tá? Para quem não me conhece, eu faço parte da equipe de Segredos de Jogadores, também sou agente CBF e estou aqui para ajudar todos, tá? Então vamos ver mais algumas perguntas, vou responder mais 3 e vou finalizar, tá bom, pessoal? Então essa primeira eu vou responder que tá aqui, quem tiver alguma aí vai mandando, que ainda tem mais 2. Vamos lá. As chances são maiores para quem já começa lá na base com 11 anos ou para quem tenta com 14? Valmir, o quanto antes você começar, melhor, né? Seu filho, no caso. Porque ele vai ter mais tempo de aprendizado, mais tempo de experiência. Porém, muitos atletas começam com 11 e com 14 anos estão cansados, estão, com 15 estão desgastados. E aí o menino que começa com 14 vai lá e decola. Mas o quanto antes você começar em qualquer coisa é melhor, né? Porque você vai se aperfeiçoar, você vai entender os seus problemas, suas dificuldades, suas características e você vai cada vez mais evoluindo. Então é muito importante que você saiba isso, tá bom? Se seu filho tem 11 anos, não espere os 14, já comece agora. A Joana respondeu que o time é de Petrópolis, se ele participa ao estadual, então teoricamente é uma base. Mas sempre buscar uma base melhor, né? Base de times que disputem divisões nacionais, que é sempre mais importante, mais estruturada, tá bom? Um conselho. Vamos ver aqui. Se eu acho mais importante técnica ou mentalidade. Os dois andam juntos, né? Os dois andam juntos. Não tem como você separar. Se você tem só a técnica, provavelmente se você tiver atitudes idiotas e errôneas, você vai ficar pelo caminho. Se você tem só a mentalidade e não tem a técnica, de nada vai adiantar. Né? De nada vai adiantar. Tá bom, Jackson? Então tem que. Elas andam paralelas. Tem que ter as duas boas, né? Se não conseguir ter uma boa, tem pelo menos uma ótima e uma média. Vai tentando. Esse é o principal objetivo. Eu vou responder a última pergunta aqui, tá, pessoal? Então quem gostou da live, comenta aí pra saber se a gente tá fazendo um estilo legal. Se vocês gostam desse estilo, né? Se semana que vem vocês querem que aconteça de novo, vai comentando pra gente poder saber. Senão a gente muda. A gente tá sempre pensando em querer ajudar vocês em assuntos pertinentes que possam ser valiosos pra vocês, tá bom? Então vamos procurar uma bem legal pra ser a última aqui. Essa aqui, do Jonas, ele tem 15 anos e está estudando para jogar nos Estados Unidos. Como que faço para me adaptar rápido? Cara, Jonas, você tem que, primeiro de tudo, você tem que aprender é o inglês. Porque isso vai te ajudar muito, né? Isso vai te ajudar demais. Então, você aprendendo inglês é mais fácil você se adaptar, só entender os treinadores, os colegas de equipe e tudo mais. Com inglês legal, aí é contigo. O futebol nos Estados Unidos é muito rápido, então treina bastante a parte física, tá bom? Eu estudei lá, fiz faculdade também, junto com o Bruno, que é da equipe, e eu te falo que lá é bem legal. É diferente. Vou responder mais uma então, pessoal. Empolguei aqui, tá bom? Vamos responder só mais uma. Aproveitando para falar que o Thiago Cruz está comentando aí que quinta-feira que vem ele vai estar junto aqui para responder as perguntas. Então vai ser um dueto aqui de respostas. Vai ser até melhor, vai trazer mais conteúdo aí. O Thiago sabe muito do futebol. Vamos lá. O Brusque é um bom time para ir. O Brusque é um time bem legal para ir. Principalmente que tá crescendo, né, no cenário nacional, cada vez mais subindo de divisão. Então é bacana ir pro Brusque, tá? Eu tento responder o máximo de perguntas que dá aqui, tá, pessoal? É que algumas são tantas que às vezes não conseguimos ler algumas. Gostaria de ter uma opinião sobre zagueiro que não dá carrinho. Então, minha última resposta do dia vai para os zagueiros, né? Assim, quem joga muito deitado também é ruim, né? Que o atleta demora para se levantar. Mas se ele não dá carrinho, não tem problema. Se ele for firme e ganhar todas de pé, não tem problema. Se ele tiver um condicionamento físico bom, ele vai chegar antes do atacante. Ele não vai precisar dar um carrinho para chegar na bola. Normalmente os atletas usam o carrinho como último recurso porque eles chegam mais rápido do que o corpo normal, né? Do que uma passada.
Então não tem problema nenhum se teu filho ou você não dá carrinho. Isso quer dizer que você tá muito bem tecnicamente, muito bem fisicamente, a não ser que você esteja chegando atrasado sempre. Aí você tem que pensar em dar um carrinho às vezes pra cortar. E tem lances que você não vai chegar e vai ter que ser necessário o carrinho, né? Tirar uma bola em cima da linha, ou uma linha de fundo, algo do tipo. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, né? Quem gostou, comenta aí, por favor, pra gente saber. É muito importante o comentário de vocês. A gente faz essas lives por vocês mesmo. Então a gente quer que vocês fiquem felizes, que a gente ajude cada um de vocês tirando as dúvidas. Porque a gente sabe como que é ser pai de atleta, como que é ser atleta. O mundo do futebol às vezes é um pouco fechado e vocês não conseguem ter acesso a algumas informações. E a gente montou o Segredo Jogador exatamente por isso, né? Principalmente para ajudar os pais a guiarem os filhos, mas para levar informação para todos vocês. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, podem ir mandando. Quinta que vem tem mais, tá bom? Se preparem às 19 horas. Sempre a gente vai estar mais ou menos por volta desse horário. Vamos bater um papo com vocês aqui e responder as perguntas. Combinado, pessoal? Então, um abração, agradeço a todos vocês. E até quinta que vem, com o Thiago Cruz aqui comigo. Valeu!